A santa paz de Deus, querida Irmandade, queridos ouvintes do canal Pátria Amada Cristã, tudo bom com vocês, queridos? Sejam todos bem-vindos ao nosso canal de notícias, testemunhos, vídeos concernentes à obra de Deus na Congregação Cristã no Brasil. Culto da Vila Bancária, 25 de agosto de 2025. O hino da palavra foi o 375. Foi pregado pela guia do Espírito Santo, irmão, segundo Crônicas, capítulo 15, do versículo 1 ao 19. Irmão, um culto glorioso onde Deus falou com as nossas almas. Asa abole a idolatria e renova o pacto do Senhor. Um culto glorioso na Vila Bancária, irmãos, aonde o começo foi: então veio o Espírito de Deus sobre Azarias, filho de Obed, e saiu ao encontro de Asa e disse-lhe: ouve-me, Asa, e todo o Judá e Benjamim. O Senhor está convosco, enquanto vós estáis com ele, e se buscardes o achareis, porém ele, se os deixare, vos deixará. Se buscares a Deus, acharás. Se nós buscar a Deus, vamos achar. E nesta pregação, nesta palavra, pela guia do Espírito Santo, vai falar com as nossas almas, viu, irmãos? Um culto forte, um culto glorioso, Deus preparou para nós, irmãos, nesta segunda-feira cheia do Espírito Santo. Vamos ouvir na mesma comunhão, queridos? Vamos lá. O Senhor trouxe uma palavra bastante conhecida aos Romanos, no capítulo 8. Glória a Deus. Vamos iniciar no verso 18. Aos Romanos, capítulo 8, iniciando no verso 18. As primícias do Espírito: esperança, intercessão, eleição. Porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou, na esperança de que também a mesma criatura seja libertada da servidão da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. E não só ela, mas nós mesmos que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Porque em esperança somos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, porque o que alguém vê, como esperará? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o esperamos. E da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, e é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a estes também chamou. E aos que chamou, a estes também justificou. E aos que justificou, a estes também glorificou. Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo a seu próprio Filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não
todas as coisas, quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo dia. Fomos reputados como ovelhas para o matadouro, mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores, por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Glória ao nome do Senhor. É uma palavra tão confortante, né, irmandade? Tão agradável, tão confortante para nós ouvir esta palavra. Só a leitura assim já traz para nós um grande conforto, porque nós entramos aqui muitas vezes debaixo de luta, de prova, de tribulações. Nós oramos, colocamos na mão de Deus a todas as necessidades. E agora é a hora do Senhor então acalentar a nossa alma, nosso coração, nos tranquilizar com esta palavra que o Senhor trouxe tão maravilhosa, que mostra para nós que nada pode nos abalar. As coisas desse mundo podem nos abalar, mas não vão nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Pois Cristo morreu por nós, deu sua vida por nós, e Ele luta por nós, Ele trabalha por nós, e nós então devemos ter esta firmeza e olhar para Ele. Se nós somos olhar para as dificuldades, olhar para as tristezas, olhar para as provas, para as tribulações, porque acontece aqui, porque acontece ali, a notícia A, a notícia B, o que chega. Se nós só ficar olhando para isso, nós vamos perder a fé. Mas nós cremos que todos nós viemos aqui para aumentar a nossa fé na presença de Deus. Ouvir o que o Senhor tem para nos falar. Porque o que os jornais têm para nos falar, o que a internet tem para nos falar, as mensagens, as notícias, muitas vezes só traz tristeza e tribulação. E chega um telefonema, e chega outro telefonema, e uma coisa aqui, uma coisa ali. Mas agora nós vamos aqui buscar uma notícia lá do céu. Glória ao nome do Senhor. E hoje o Senhor está mandando essa notícia. Cântico de vitória. Santo é o nome do Senhor. Então ele começa explicando que as aflições do nosso tempo que nós passamos não dá para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Tem uma glória te esperando, irmã. Tem uma glória te esperando, irmão, que não dá para comparar não dá para comparar com esse mundo. Pode imaginar o lugar mais bonito que tem, o melhor passeio que tem, a melhor situação que tem, não dá para comparar não. A glória que está guardada para os filhos de Deus é uma coisa que não dá nem para imaginar, é incalculável, e nós temos que focar nisso. Eu vou sofrer aqui, eu vou passar, muitas vezes nós temos que relevar muita coisa, temos que trabalhar dentro de nós, o nosso ser, o nosso íntimo, o nosso ego. Muitas vezes nós temos que trabalhar contra a nossa natureza, contra a vaidade, contra tanta coisa nós temos que trabalhar, porque se nós for dar vazão ao nosso ego, ao nosso pensamento, à nossa razão, ao nosso jeito de ser, se nós for ficar dando vazão a tudo isso, nós vamos ficando contrariados a todas as coisas. Mas se nós somos olhando para Cristo e vendo que nós somos pequenos,
E falamos: Senhor, nós precisamos nos espelhar em Ti, nós precisamos olhar para Ti, Senhor, nós precisamos alcançar a caridade, o amor, nós temos que alcançar tanta coisa, Senhor, nos ajuda, Pai eterno. Aí quando nós vemos que nós somos pequenos, Paulo falava: quando estou fraco, aí eu estou forte, glória ao nome do Senhor. Então, quando nós buscamos o Senhor, nós verificamos que Ele é tudo para nós e Ele que vai nos levar lá no céu. E que não tem um homem, não tem ninguém que vai nos levar para o céu. É o Senhor que vai nos levar para o céu. Então não temos que nos apoiar neste nem naquele. Nós temos que nos apoiar no Senhor que morreu por nós no céu. Santo é o nome do Senhor. O Senhor está mandando essa palavra porque alguém teve alguma grande decepção na vida com alguém, e o Senhor te diz: deixa para lá, olha para mim, que em mim não haverá decepção nenhuma. Santo é o nome do Senhor. Me decepcionei com aquele, me decepcionei com aquela, me decepcionei. O mundo é assim, mas com o Senhor, se nós olhar para o Senhor, não haverá decepção, porque Ele está prometendo vitória. Santo é o nome do Senhor. Então Ele fala aqui da expectação da criatura, espera a manifestação dos filhos de Deus, porque a criação ficou sujeita à vaidade, somos sujeitos a tanta coisa, somos sujeitos à vaidade, não por nossa vontade, mas por causa do que a sujeitou o corpo, nosso ser, o nosso ego, tudo isso sujeitou nós estamos sujeitos, na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão da corrupção. Tudo isso é corruptível e nós vamos ser libertos de tudo isso. Nós vamos ser libertos. Bendito é o nome santo do Senhor. Se nós se esforçar, nós vamos ser libertos mais. E quanto mais nós se esforçar, mais rápido nós vamos se libertar. Se libertar, a melhor coisa que tem é nós nos libertar de coisas que nos apegam nessa vida, que nos prendem nessa vida, né? Sentimentos, enfim, nos libertar de tanta coisa. Então aqui fala, né? De ser liberta da servidão da corrupção, porque tudo isso é corruptível, tudo vai ficar aqui, mas nós temos que nos libertar para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Nós queremos entrar nesta liberdade, porque sabemos que toda criatura geme, e juntamente com dores de parto até agora, e não só ela, mas nós mesmos que temos as primícias do Espírito. Então esta passagem fala das primícias do Espírito, e nós temos, porque esse Espírito é com letra maiúscula, é o Espírito de Deus. Nós temos essas primícias, nós carregamos essas primícias. Também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Por quê? Porque o que nos atrapalha é o nosso corpo. Nós temos que viver com ele, carregar ele, levar ele, temos que ter saúde, temos que tomar cuidado com ele, temos que nos alimentar, nós estamos aqui carregando dentro deste corpo, e este corpo ele é corruptível, esse corpo nos engana, esse corpo é um corpo da terra, não é do céu, e o dia que nós se libertar dele, aí nós vamos entrar na glória de Deus. Aí você não vai mais chorar, não vai mais reclamar, não vai mais ter tristeza, não vai mais se decepcionar, porque você vai viver com aquele que nunca vai te decepcionar. Santo é o nome do Senhor. Porque aqui fala assim: porque em esperança somos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, não é? Porque nós esperamos algo que nós não enxergamos, não dá para palpar. Mas o Senhor colocou uma fé dentro do teu coração, irmão. O Senhor colocou uma fé dentro do teu coração, irmã, que você não precisa ver, não é? Nós não precisamos ver. O crente não precisa ver, o crente precisa sentir. E nós sentimos que Deus existe e que o seu Filho, ele veio na terra, e nós sentimos que ele está no nosso caminho, o Espírito Santo veio morar em nós, e nada vai tirar de nós essa firmeza, essa confiança, essa certeza de que um dia nós vamos morar com o Senhor lá na eternidade. Por isso que o Senhor manda esta palavra, não é? E se esperamos o que não vemos, com paciência esperamos. Esse é o segredo.
precisa ter paciência. Para nós atingir, temos que esperar com paciência. E fala aqui, né? Mas da mesma maneira, o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então, aqui fala que o Espírito ajuda nas nossas fraquezas. O que o Senhor está dizendo é que você não está sozinho nesta luta. A irmã não está sozinha nesta luta. O Espírito do Senhor está contigo nesta luta. Ele vai te ajudar nas tuas fraquezas. Na hora que você for fraco, você clama por Ele, que Ele vai vir com a força que você precisa. Bendito é o nome santo do Senhor, para suportar, para aturar, enfim, para poder ir até o fim. Este Espírito está para te ajudar. Santo é o nome do Senhor. E aquele que examina os corações sabe a intenção do Espírito, e que segundo Deus intercede pelos santos. E sabemos, aqui é uma coisa maravilhosa, e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Dá para entender isso, que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Até a prova que você está carregando, ela contribui para o teu bem. Bendito é o nome santo do Senhor. Dá para crer nisso, que todas, aqui está escrito, todas as coisas contribuem juntamente. Até a prova que o Senhor permite na nossa vida, a situação que a gente vai passar, tudo isso contribui, porque o Senhor vai tirar algum glória da tua boca. O Senhor vai tirar algo bom de ti. O Senhor vai te modificar. O Senhor vai te fazer conhecer melhor Ele. Santo é o nome do Senhor. Como o salmista que disse assim: agora eu sei. Passou pela prova, passou pela luta, passou pela dor, e aí depois ele falou: agora eu sei que o Senhor me ama. Glória ao nome do Senhor. Então todas as coisas contribuem. Tudo contribui. Não pense, irmão, não pense, irmã, que tem alguma coisa que não vai contribuir, não. Se você ficar firme com o Senhor, tudo vai contribuir para o teu bem. Porque no final das coisas, o Senhor vai te provar. O final das coisas é melhor do que o princípio delas. Santo é o nome. Você vai sair mais forte da tua prova, irmão. Você vai sair mais forte da tua prova, irmã. Você vai conhecer o Deus que você serve nesta prova. Aleluia. Nós não queremos passar. Não queremos passar. Mas aqui está falando que todas as coisas contribuem. Alguma contribuição vai ter. Até o nosso choro. Nem se for para nós nos tornar melhor na presença de Deus. Em alguma coisa, em alguma paciência, em algum amor, em alguma caridade, em algum perdão, em alguma misericórdia. Tudo contribui para o bem, diz aqui, daqueles que amam a Deus. Agora, quem não ama a Deus é diferente. É diferente. Porque ele não tira ensinamento, ele não tira aprendizado. Aquele que não serve a Deus, ele não tira aprendizado de nada. Para ele tudo é coincidência. Tudo é, para nós não é nada coincidência. Não tem nenhuma coincidência na nossa vida. Não tem coincidência. O que tem é o Senhor querendo trabalhar dentro de cada um de nós. E hoje é dia que o Senhor vai trabalhar um pouquinho mais dentro de cada um de nós. E aquele que chegou aqui reclamando da prova, hoje você crê que você vai sair daqui dando glória pela tua prova? Porque você vai sair com a fé que amanhã você vai glorificar a Deus. Na prova que você está passando, você vai sair melhor. Muitos podem, não é? Eu quero conhecer o Senhor um pouquinho mais de perto. Quero conhecer um pouquinho mais de perto. Tem hora que o Senhor Ele faz nós conhecermos Ele mais de pertinho, não é? E às vezes é com um pouquinho de dor, mas quando acaba aquela dor, é uma alegria tão grande. O Senhor lembrou de mim. O
o Senhor lembrou de mim, o Senhor está na minha vida, glória ao nome do Senhor. Então aqui ele fala aqui das primícias, não é? A esperança, a intercessão, a eleição. Então ele fala assim, porque os que dantes conheceu, também predestinou, para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a estes também chamou. E aos que chamou, também justificou. E aos que justificou, a estes também glorificou. É o processo que nós passamos. É o processo. E estamos no meio desse processo, em algum ponto desse processo. Nós estamos em alguma parte desse processo. Mas se nós ficarmos fiéis, nós vamos completar esse processo com a ajuda do Senhor. E tem alguém aqui que você ainda nem iniciou o processo. E você veio aqui na igreja hoje. Deixa eu ir lá na igreja, me convidaram, eu quero ver como é, o que tem lá. E o Senhor, ele fala assim, de uma maneira tão clara. Aqui ele diz assim, aos que eu predestinei eu vou chamar. E aos que eu vou chamar eu vou justificar. E aos que eu justificar eu vou glorificar. Aonde que é o nosso final? O nosso final é a glória. Você veio aqui buscar glória da terra ou glória do céu? Se você veio aqui buscar glória da terra, não é o lugar. Mas se você veio buscar glória do céu, aqui é o lugar. Santo é o nome do Senhor. Aqui é o lugar de nós buscar a glória do céu. E o Senhor cuida de nós. Ele não vai nos abandonar. Ele não vai nos deixar. Ele vai nos ajudar na nossa vida cotidiana. Mas a nossa busca tem que ser a glória do céu. Santo é o nome do Senhor, porque este é o caminho. É a intercessão, é a eleição. Este é o caminho. Nós estamos aqui para buscar as coisas do céu. Estamos aqui para melhorar como nós somos, que haja uma evolução dentro de cada um de nós, que nós possamos ser melhor na presença de Deus, que nós busquemos os dons e as virtudes que são do céu, para nós podermos viver de uma maneira mais adequada pela ótica de Deus e não pela ótica dos homens. Santo é o nome do Senhor, porque a ótica dos homens está mudando, cada hora está mudando, mas a de Deus não muda. O que o Senhor quer de nós, Ele é o que Ele queria, o que Ele quer e o que Ele sempre vai querer. Santo é o nome do Senhor. Então se você veio aqui porque você quer encontrar Jesus, porque você quer servir o Senhor, porque você quer entrar lá na glória, porque você quer viver com Ele um dia na eternidade, você veio no lugar certo. Agora uma coisa é certa, a tua disposição de servir o Senhor, Ele vai te ajudar. Essa batalha, essa luta, essa caminhada não vamos fazer sozinho. Ele vai fazer conosco. Glória ao nome do Senhor. Mas tem que ter uma disposição. Tem que ter uma disposição. Eu quero viver uma vida de acordo com a palavra de Deus. Eu quero conhecer esse Cristo maravilhoso que morreu por mim. Morreu por todos nós. Então, o que ele termina aqui falando essa parte? Ele fala, que diremos pois a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se você aceita Deus, vive com Deus, serve a Deus, o que você vai temer, irmão? O que você vai temer nessa vida, irmã? Quem que nós vamos temer? Por isso que o Senhor diz, hoje você vai sair daqui, a prova vai ficar tão pequena na tua frente, porque Deus vai te mostrar que Ele é tão grande na tua vida. Santo é o nome do Senhor, que não tem mais como essa prova te amedrontar. Medo da prova vai embora em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Não tem. Você serve a Deus, o Espírito de Deus está contigo, Ele se manifesta dentro de ti, Ele vê os teus gemidos inexprimíveis. Bendito é o nome santo do Senhor. Não tem como você não vencer esta prova, irmão. Aleluia. Santo é o nome do Senhor. Então, se Ele é conosco, quem vai ser contra nós? Ele deu o seu próprio Filho, diz aqui, entregou
como também não vai nos dar todas as coisas? É vitória, hoje é vitória, vitória e vitória. Santo é o nome do Senhor. Quem intentará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? Será que alguém entrou aqui, você está sofrendo alguma acusação? Alguma perseguição? Santo é o nome do Senhor. O que é que está te abatendo, irmão? O que é que está te abatendo, irmã? Olha para esse Cristo maravilhoso que está mandando essa palavra e dizendo: nada pode me separar de ti, meu filho. Santo é o nome do Senhor. Nada pode me separar de ti. Olha para mim, não olha para o lado, não olha para baixo, olha para cima. Santo é o nome do Senhor. É cântico de vitória na tua vida. Quanta coisa eu já tenho feito e faço e farei na tua vida, na tua casa, na tua família. Santo é o nome do Senhor. Hoje é dia de nós valorizar Deus da nossa vida. Que Ele diz para nós que está conosco em todos os dias, não vai te deixar e não vai te abandonar. Então Ele fala assim: quem vai te condenar? Foi Cristo que morreu por ti. Quem nos separará do amor de Cristo? Quem vai nos separar do amor de Cristo? Aqui está falando do amor de Cristo. É o amor que Cristo tem por nós. Quem vai nos separar? A tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo, a espada. Olha que coisa maravilhosa. Aqui na terra por qualquer coisa se separa. Por qualquer coisa se separa. Mas o amor de Cristo por nós é inseparável. Glória a Deus. Ele fala: quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo, a espada? Nós vamos trocar o amor de Cristo por qualquer uma dessas coisas? Será que nós vamos trocar o amor de Cristo pelas nossas provas, pela tribulação? Irmãos, o Senhor, aleluia, o Senhor me toca aqui para pregar uma coisa muito... Irmãos, nós estamos dentro de um templo da congregação. Nós estamos na congregação, mas nós servimos a Cristo. Dá para entender? Dá para entender que nós servimos a Cristo, irmãos. Que é pregado aqui, nós temos que servir a Cristo. Estamos servindo a Cristo. Esse lugar é um lugar reservado, preparado por Deus. É a função que temos como templo, de agregar a irmandade, para trazer a comunhão, para juntar na comunhão, para ouvir a palavra de Deus. Nós estamos servindo a Cristo. Dá glória a Deus. Você não está servindo a ninguém, você não está servindo a instituição, você está servindo a Cristo Jesus, o Filho de Deus. Aleluia. E muitos confundem, não estão olhando para Cristo. E por não olhar por Cristo, se decepciona com uma coisa, se decepciona com outra coisa. Olha para Cristo, aleluia. Que é o que nós estamos servindo, é a Cristo. Santo, o homem é falho, as instituições são falhas. Bendito é o nome santo. Tudo que tem, a mão humana é falha. Mas nós não estamos servindo a mão humana, nós estamos servindo a Cristo. O que Cristo pedir para você fazer, você faz, irmão. O que Cristo pedir para você fazer, você faz, irmã. Aleluia. Você está servindo a Cristo. Santo é o nome. Nada poderá nos separar do amor de Cristo. A tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo, a espada, e enfim, e tanta coisa que poderia alguém ter entrado aqui hoje. Eu estou decepcionado com isso, eu estou decepcionado com aquilo. Mas Cristo te decepcionou, irmão. Cristo te decepcionou, irmã. Já contei há muito tempo atrás, fui no funeral de um irmão.
a neta daquele irmão. Quem que é o ancião aqui? E eu falei, sou eu. Ela é uma moça altiva. Virou para mim e falou, depois do funeral preciso conversar com o irmão. E ela era uma moça muito altiva, neta do que tinha o senhor recolhido. E eu fiquei numa situação, o clima ali estava pesado, estava difícil. Eu ainda atendendo aquele funeral e sabendo que aquela moça ia querer falar comigo, eu pensei, o que será? Ela veio nervosa, veio agitada. Eu falei, o que vai acontecer aqui? Pregando a palavra, no meio da palavra ela começa a manifestar o dom de línguas, glória ao nome do Senhor. Aí quando terminou o funeral, eu fui falar com ela, você quer falar comigo? Eu queria, irmão, não precisa mais. Mas por quê? Falei, irmão, eu estava afastado da igreja. Eu ouvi algumas coisas ali na igreja, lá na Vila Ré. Eu ouvi umas coisas ali. E aquilo me aborreceu e eu me afastei da igreja e estou afastado da igreja. Mas hoje o Senhor me devolveu o dom de língua e eu vou voltar a congregar. Aleluia! E eu falei, moça, Cristo te fez alguma coisa? Não, Cristo não me fez nada. Então volta mesmo, porque o que você ouviu, o que você viu, o que aconteceu, não pode te separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aleluia! Nada pode nos separar. Nada. Santo é o nome. Vamos dar graça, glória a Deus. Mandar de Deus nada entrar nesse assunto. Nós oferecemos aqui a coleta, não é? As contribuições. Para que é? É para pagar servo de Deus? Não. É para pagar músico? Não. É para pagar porteiro? Não. Para que é? Para pagar essa conta de luz? Para pagar a conta de água? Para pagar o que precisa para limpar a igreja? Para quê? O que é a igreja? Qual é o interesse da igreja como instituição? Qual é o interesse? O interesse é um só. É nos juntar aqui para nós dar glória junto a Deus. E o dinheiro que entra para pagar essas despesas. E entra com alimento na casa do pobre. Tem obra mais maravilhosa que essa, irmandade? Aleluia. Vamos nos reunir aqui no templo que é preparado por Deus. Nós pagamos a conta de luz, a conta de água, as despesas, pagamos as coisas, entramos com o alimento na casa do pobre, daquele que não tem. É isso que nós fazemos. E estamos reunidos aqui para dar glória a Deus. Isso não é maravilhoso, irmandade? Nós estamos servindo o quê? Nós estamos servindo a Jesus Cristo. Não tem jugo de dízimo nas costas de ninguém. Não tem jugo de nada. Não tem obrigação. Só estamos aqui voluntário. Nós somos voluntários de Cristo. E nós olhando tudo isso, vamos criticar o quê? Santo, vamos olhar para quê? Hoje o Senhor só quer que você olhe para o amor que Cristo teve pela tua alma. Santo é o nome do Senhor. É isso que o Senhor quer que a gente olhe. Para Cristo, o amor dele, e valorizemos que nós temos esse lugar para nos juntar e na comunhão dar glória a Deus junto aqui. Aleluia! Sentir a presença de Deus, receber a virtude do Espírito Santo. O Senhor pode selar também com a evidência de novas línguas, receber um dom maravilhoso da caridade, do amor, do perdão, da misericórdia. É isso que nós viemos aqui buscar, é isso que nós vamos levar. Santo, não está boa essa palavra, irmandade? Glória a Deus. Aleluia. Quem vai nos separar? E assim ele fala: mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores, por aquele que nos amou. Porque estou certo, olha só, estou certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem o que está acontecendo hoje, e nem o que vai acontecer amanhã. Que o porvir é o que vai acontecer amanhã. Nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor.
O que são essas coisas, Irmandade? O que são essas coisas? São coisas externas, como falava aqui. A tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo, a espada. E continua aqui, não é? São coisas externas que podem vir na nossa vida. As coisas externas. Se o irmão e a irmã estão firmes no Senhor, o Senhor manda pregar. Pode vir o que vier que você vai ter vitória. Por isso que isso é um cântico de vitória. Mas esse cântico de vitória já está selado a vitória? Está selada a vitória se nós ficarmos firmes no Senhor. Porque o que ele está dizendo aqui é o seguinte: o que vem de fora para dentro, de fora para nós, não vai ter poder para anular o amor do Senhor que tem por cada um de nós. Agora, se nós abandonar o Senhor, aí é diferente, não é? Mas não vai ser nós não vamos ter desculpa. Foi a tribulação, Senhor, foi a angústia, foi a miséria, foi a nudez, foi a espada, foi isso, foi aquilo. Não. Você está vendo lá em Romanos capítulo 8, lê lá. Você está falando que essas coisas te separou? Não, nada disso te separou. Nada. Naquele dia, só tem uma coisa que pode nos separar: é nós. É do nosso interior para fora, porque de fora para dentro, o Senhor te diz: tudo que vier na tua vida, tudo que vier de fora para querer te derrubar, eu vou te deixar de pé, te diz o Senhor. Agora, se nós de dentro para fora não quero mais o Senhor, vou virar minhas costas para o Senhor, não crê mais, não serve mais, não, aí é diferente. Tudo que é de dentro para fora, do nosso interior para fora, não, que o Senhor deu o livre-arbítrio para nós, deu a liberdade. Mas nós não vamos ter desculpa, porque o Senhor hoje manda pregar cântico de vitória. No cântico de vitória ele fala: nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Tudo que vier, o Senhor hoje, irmão e irmã, o Senhor hoje vai te blindar. Aleluia. Ele vai te blindar do externo, Ele vai te blindar, Ele quer te blindar, Ele quer que você só olhe para Ele e seja blindado das afrontas do teu inimigo. Porque o inimigo, ele vem querer tentar, ele vem querer fazer você cair, ele vem querer fazer você desanimar, você vir a menos, perder a fé, perder a esperança, perder a confiança. Mas hoje o Senhor manda pregar cântico de vitória, e o Senhor te blinda de tudo que vem do externo. Fica com Ele que você tudo vai passar, tudo vai suportar, e a vitória será tua, te diz o Senhor. Deus seja louvado. Amém. Agora juntos vamos agradecer a Deus com uma oração. Amém. Glória a Deus. Glória a Jesus. Aleluia. Santo Deus, coisa linda esta palavra. Segundo Crônicas, capítulo 15, versículo 1 ao 19, culto da vila bancária. O hino já podemos observar o 375, né, irmãos? Neste dia 25 de agosto de 2025, onde Deus preparou estas pregações para toda a nossa querida Irmandade. Vamos ficando por aqui, queridos. Deus abençoe grandemente a todos vocês. Amanhã a gente tem a live, irmãos, para conversar com a nossa querida Irmandade. E essas pregações também para ajudar nossa querida Irmandade a sentir a presença de Deus. Deus abençoe a todos e fique com Deus.